Vem pro Easy. Neste período de festas e reflexão, o meu desejo é de muita saúde, paz e prosperidade para a família de todos os ouvintes. Que 2020 seja um ano de mudanças para melhor e que os nossos caminhos tenham a bênção do Senhor Jesus Cristo. Boas festas e um feliz ano novo. É um abraço do deputado estadual Bruno Galay. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. A novidade para as festas de fim de ano está no Lojão da Trier Modas. Tudo para sua elegância está na Trier Modas. O melhor em roupas feminina, plus size, fitness, íntima e masculina. Trier Modas. Crediário próprio em 5 vezes com entrada para 30 dias e cartão em 6 vezes. Trier Modas, ao lado da Trier Calçados da Beira Valão. Próxima rodoviária antiga. Trier deseja a todos boas festas e um 2020 abençoado. São 8h07. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento de Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Temos aqui o comandante Luiz Henrique, do 8º BPM. E a gente segue, eu volto a palavra com o Arnaldo para a gente continuar esse nosso papo. Comandante, o senhor citou no bloco anterior um dado interessante, embora seja triste, que a maioria dos crimes aconteceu dentro de casa, né? E a gente tem constatado isso, os crimes mais graves, a gente tem constatado isso como repórter há um bom tempo. A gente fez inclusive uma matéria especial sobre isso, mostrando casos de feminicídio, o caso que eu citei anteriormente, que me marcou muito desse ano, que é o caso do bebê Johnny Valentim, e outros casos envolvendo estupro, enfim, muitos casos dentro de casa com pessoas conhecidas. Nessa questão do feminicídio, por exemplo, a gente recebeu aqui durante o ano várias mulheres ligadas a movimentos de combate à violência contra a mulher. Conversamos muito sobre isso com especialistas, com psicólogos, enfim. Essa questão da violência contra a mulher, nos parece também que a mulher toma mais coragem para denunciar, e isso faz com que a estatística aumente também e possa as forças de segurança agirem de forma mais eficaz. Dentre essas medidas mais eficazes, você tem, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que foi uma novidade recente. É uma realidade que a polícia também está atenta, assim como nós da imprensa ficamos fiscalizando esse aumento dessa criminalidade envolvendo tanto feminicídio quanto o ambiente familiar e começa a pontuar ações como essa, por exemplo, da Maria da Penha. Isso é uma coisa que vocês também acompanham no comando do batalhão? Sim. São um conjunto de ações, né? Mas é importante que se diga que às vezes a gente tem a falsa impressão de que está aumentando. Na realidade, a minha percepção é que está diminuindo. Por quê? Porque existem hoje ferramentas que não existiam. Então você consegue, talvez, contabilizar melhor essas agressões, essas injustas agressões. E aí o nosso governador, através do nosso secretário, criaram a Patrulha Maria da Penha, que é um grupo que foi treinado para isso, sofre treinamentos constantes para atendimento das violências domésticas. E o que nós queremos com isso? É que o agressor, ele, né, a grosso modo falando, que um tapa não vire um tiro, né? Então, assim, são ações integradas junto ao judiciário, saíram as medidas protetivas, a Patrulha Maria da Penha vai lá na casa, né, da vítima, se coloca à disposição, disponibiliza um canal pessoal, né, que seja personalizado, que ela possa confiar na Polícia Militar, mas ao mesmo tempo ela vai lá no agressor e fala para ele, olha, medida protetiva, né, a Polícia Militar está sabendo, então você toca
aquela pessoa. Né? O agressor, ele percebe claramente que ele já foi identificado, que não está mais numa discussão de um casal. E que se houver alguma coisa, a polícia militar vai lá e vai buscá-lo. Então, nós tivemos um fórum, coisa de dias atrás, e os números demonstram isso. Né? A participação da Polícia Militar cada vez mais incisiva nesses casos, e os resultados, porque a Patrulha da Maria da Penha ela tem gerado uma confiabilidade, uma credibilidade junto a essas mulheres que sofrem violência. Então, quando a gente fala de aumento, talvez não seja o aumento. Uma sensação talvez dele, né? seja a capacidade do poder público hoje tocar essas pessoas que precisam. Existia um famoso ditado, o dito popular, que eu sempre achei horrível, mas acho que por muitos anos permaneceu, que era que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Em primeiro lugar, que se mete sim. Tem que meter sim, porque você pode evitar. Você se meter, envolver da forma correta, você pode evitar um crime. Mais grave ainda. Que crime já é, né? Mas você pode evitar uma morte. Porque as pessoas que denunciam, comandante, elas têm a sua identidade preservada. Não é verdade? Sim. A denúncia. E a gente sabe também que a Polícia Militar, ela toma as atitudes necessárias, mas quando chega, por exemplo, uma ordem de restrição, não pode chegar perto, é muito difícil controlar isso, porque você teria que ter, eu acho que quase que um efetivo de quase que um policial para cada casal que faz, onde existe a violência doméstica. Sim, mas é importante que se diga, né? Como foi bem dito, né? Era cultural, uma cultura equivocada. Né? Ao longo dos anos, a legislação modificou. Né? A Polícia Civil fez as delegacias de atendimento à mulher, já existem várias, né, de família. Então, quer dizer, já foi criado uma estrutura. Então, logicamente, que essa questão do afastamento, né, da limitação de contato, ela existe, mas é por isso que eu acho que esse projeto da Polícia Militar é um projeto de sucesso. Porque quando existe uma medida protetiva e a Polícia Militar vai lá no agressor e fala para ele, olha, você não pode chegar, eu acho que ele percebe que a segurança pública colocou ele no radar. Então a probabilidade de acontecer alguma coisa é infinitamente menor do que da época que não existia. Porque na época que existia, você não tinha essa percepção de que você pudesse ser tocado. Então, a Polícia Militar tem feito esse trabalho e tem tido muito êxito e logicamente, trazido muita segurança para as vítimas, para que possamos diminuir cada vez mais esses indicadores. Essa questão cultural mesmo. O Brasil permitia recentemente que o marido traído, né, matasse a esposa e isso ficasse como... legítima defesa da honra. Veja você. E isso foi mudando, foi se aprimorando. E essa questão da Patrulha Maria da Penha, comandante, existe um atendimento específico ou quem tiver problema liga direto para um 90 e a central direciona para Maria da Penha? Ou como que funciona? Sempre que há uma violência, né, o que nós orientamos é ligar um 90, vai a patrulha da Polícia Militar lá, né, a patrulha que cobre aquele setor onde está havendo esse crime, e aí a Patrulha Maria da Penha ela já atende algo vinculado ao judiciário. Ela faz o cumprimento das medidas protetivas, aquilo que já foi consolidado, mas não há nenhuma restrição dela fazer o atendimento. Mas a Patrulha Maria da Penha já é para atender essas demandas que já são consolidadas. E as demais, a própria patrulha da Polícia Militar vai ao local e dá todo o procedimento, segue todo o protocolo de atendimento a esse tipo de ocorrência. No primeiro bloco, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas continuar falando aqui de Campos. No primeiro bloco eu citei que Campos vem há alguns anos listado entre as 50 cidades mais violentas do mundo, num ranking de uma ONG mexicana, né, que pega dados aí
da maioria dos países. Alguns não cedem, né? Países em guerra não cedem, guerra civil, enfim. Isso proporcionalmente, né? Fazendo um cálculo proporcional. E Campos é a única cidade do eixo sul-sudeste que aparece no mínimo 3 anos consecutivos entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Nós já falamos aqui em algumas oportunidades sobre redução de índice de criminalidade, da letalidade violenta, né? Sobretudo homicídios, que é o dado que é usado como parâmetro para esse ranking internacional. Existe a perspectiva do comando da PM também de tirar Campos dessa lista já nesse ano? Sim, a Polícia Militar tem trabalhado de forma incisiva, contundente nessas questões, e nós que acompanhamos a polícia como um todo, os resultados têm sido de redução em todos os indicadores. Então a Polícia Militar tem trabalhado nesse sentido. Como eu falei no outro bloco, a preocupação sempre foi Guarulhos, né? Guarulhos sempre foi talvez um ponto de desequilíbrio nessas questões da letalidade violenta, mas nós estamos nos reinventando, né? Recentemente, há coisa de um mês atrás, nós criamos o batalhão de Guarulhos, que é tão solicitado. O que é isso? Todo efetivo que pertencia àquela área de Guarulhos, todas as viaturas, elas saíam da sede do batalhão, né? Da sede do 8º Batalhão. Então nós destinamos todo esse efetivo e toda essa viatura para hoje assumir e largar serviço dentro de Guarulhos, na própria 2ª Companhia, que ficaria ao lado do presídio. Então eu acredito que isso, né, e aí a gente tem se reunido com os policiais, que isso cause o pertencimento do policial, porque você vai ter o policial paisano entrando em Guarulhos para assumir o serviço, você vai ter o policial saindo, você vai ter a viatura, você vai ter uma circulação maior de policiais. E o que é isso? É o batalhão. Ele só não vai ter, né, um comando independente. Mas isso é a estrutura de um batalhão. Então hoje nós temos lá 18 viaturas, nós temos 220 homens que habitam aquela região. Então a gente acredita, logicamente, com planejamento, porque o planejamento é diário, o acompanhamento de análise criminal é diária, vamos conseguir num curto espaço de tempo, acredito eu, né, e vamos trabalhar para isso, reduzir significativamente essa sensação de insegurança. Já vamos colocar a cabine blindada, acredito que no início de janeiro já está previsto para chegar agora, que é mais uma sensação de segurança e uma proteção para o policial. Então, estamos trabalhando nesse sentido para que possamos sair desse ranking, que eu acho que os números já demonstram claramente que nós não estamos mais nesse patamar. Até porque quando a gente fala de 12 letalidades, nós não estamos falando de Campos somente. Nós estamos falando de São João da Barra, nós estamos da área do 8º Batalhão. E São João da Barra, São Francisco, São Fidélis e Campos. Campos. Agora, essa questão aí da cabine blindada, essa cabine seria em Guarulhos, aonde ali que ela ficaria? Já tem um local específico? Seria onde é o container, ali perto do Sapo. Que ali é uma função estratégica, porque ele é justamente a divisão de facção, né? Sabemos que tem uns outros problemas, né? de barricadas, mas isso são coisas que a gente está trabalhando diariamente no sentido de não permitir que isso ocorra. Mas a região é muito extensa, né? Fica difícil o flagrante, já fizemos ações ali de distribuir disque denúncia, né? E temos que ter a participação da sociedade para atingir cada vez melhor os nossos resultados. Agora, a gente está chegando ao final de 2019 e a gente já conversou em uma outra oportunidade, assim que o senhor assumiu o comando do 8º BPM, aqui na Folha FM, a gente fez um bate-papo, e a gente conversou também sobre essas questões de mudanças políticas, né? O país passou por uma guinada, digamos que à direita, com pautas de segurança sendo muito ventiladas, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal. Apesar das rusgas entre os dois que aconteceram recentemente, entre o governador Wilson Witzel e o... A gente fala Wilson Witzel, mas quando ele esteve aqui como pré-candidato, ele se apresentou como Wilson Witzel, né? Então a gente fica na dúvida até de como falar o nome. Mas, como seria como Wilson, por exemplo, que com W
Não é Wilson, né? Seria Exato, Wilson. exato. Mas independente do nome, o Witzel e o Bolsonaro tiveram algumas rusgas entre eles, isso não importa para a nossa conversa aqui, mas os dois se elegeram com pautas de segurança muito fortes, defendendo o fortalecimento das forças de segurança pública. Ao final do primeiro ano do mandato dos dois, sobretudo na questão do Estado, que está relacionado diretamente com o trabalho do senhor, como que o senhor avalia para a área de segurança, tanto o governo federal, as mudanças do governo federal e do governo estadual? Nós temos tido avanços, né? Isso é latente para todos os profissionais de segurança pública que têm trabalhado com mais tranquilidade, porque percebemos que os nossos chefes dos executivos têm uma leitura de que nós temos que ser cada vez mais profissionais e que não temos limites, né, para resgatar, logicamente, aquela tranquilidade. Não que nos outros tinham, mas hoje isso eu acho que está mais claro. É uma leitura mais latente daquilo que nós devemos executar. Ontem até o nosso secretário divulgou, já temos 500 fuzis apreendidos em um ano, né? Isso é um dado ruim, talvez tenha o seu lado ruim, mas ao mesmo tempo é bom porque nós tiramos 500 fuzis do estado do Rio de Janeiro da mão de criminosos. Agora temos que fazer outros trabalhos, né, para não permitir que isso chegue, e aí envolve outras corporações. Então eu acho que nós avançamos, tenho certeza que nós avançamos nesse sentido de redução dos crimes, por ter uma leitura de que a segurança pública é muito importante para a sociedade. Até porque, como foi bem dito aqui, na minha leitura, como eleitor até, eles foram eleitos com bandeiras de segurança pública. Então isso fortalece os agentes para que desenvolvam as suas atividades cada vez melhor. No domingo agora, inclusive, o governador escreveu um artigo na Folha da Manhã destacando a área do 6º CPA como uma área importante de segurança pública. Realmente houve avanços em todos os setores, não só nessa questão da redução da criminalidade, como teve uma última coletiva também falando especificamente sobre o 8º BPM, que mostrou redução de roubos, furtos. Então não é uma ação só digamos, seria mais uma ação preventiva do que uma ação pós-crime, né? Então, assim, essa redução, essa sensação acontece em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. Nós temos um monitoramento estatístico, né, de análise criminal de todos os indicadores, e como uma empresa, né, temos que gerar resultados e nós não podemos passar por cima dos problemas, nós temos que resolver os problemas. Então, cada necessidade que surge, o policiamento, por ser dinâmico, ele é readequado para que possamos ali restaurar aquele indicador que porventura tenha saído do nível, né? No artigo do governador ele fala que de janeiro a outubro o número de crimes violentos, letais, intencionais recuou 36,8%, 37% de redução, o menor nível desde 2005. Então o trabalho realmente está sendo acompanhado até mesmo por cima, né? Até o próprio governador escrever isso. Todos hoje acompanham, né? O nosso secretário da Polícia Militar, ele fala com os comandantes de batalhão diariamente, mostrando os números de cada unidade, né? Então, todos nós somos cobrados, todos nós temos metas a serem cumpridas, e essas metas elas têm que ser seguidas, porque hoje o policial da rua, ele sabe exatamente aonde ocorreu o crime na área dele. Eu divulgo isso para o policial, porque, como eu falei anteriormente, se aconteceu um crime ali é porque falhou, né? Teve criminoso, teve a vítima e teve o ambiente. Então o que eu demonstro para o policial, e que o policial do 8º Batalhão, né, eu quero enaltecer porque é um policial diferenciado. Se houve um crime ontem em X rua, numa rua X, num determinado horário, ele tem que saber o que aconteceu ontem, para naquele horário ele poder passar no mesmo local. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa ali, algum desvio que permitiu que acontecesse o crime. E o mais importante é restaurar a tranquilidade daquela pessoa que foi ofendida. Porque é muito ruim você ser roubado e no dia seguinte você passar no mesmo horário, no mesmo local e perceber que nada mudou. Uhum.
né? Então eu acho que você acaba restaurando a tranquilidade daquela pessoa que foi ofendida quando você demonstra que a segurança pública tomou conhecimento daquele fato. Então nós trabalhamos com essa mancha criminal e eu acho que tem sido a grande fórmula, né, para que possamos atingir os nossos objetivos. A gente falou sobre 2019, né, sobre a análise do senhor com relação a essas mudanças na questão de segurança pública. E para 2020, quais são as perspectivas? A partir do que aconteceu agora em 2019, como que o senhor espera que a política de segurança vai caminhar no próximo ano? Eu acho que a leitura está sendo clara, né, de valorização nessa questão de segurança pública. Sabemos que segurança pública não se faz só com a polícia militar. No caso do 8º Batalhão, nós estamos tendo uma participação cada vez maior da comunidade, como eu falei, até de grupos de WhatsApp, né, que são ferramentas disponíveis, custo zero, né, que todos nós temos e estamos, cada dia que passa, mais afinado com o WhatsApp. Então, assim, a participação social ela tem ganho um volume muito grande na participação da segurança pública. Então, o que nós queremos, e eu acho que vai ser o grande up, né, no próximo ano, é a participação social. Né? Eu acho que já estamos gerando uma confiabilidade, uma credibilidade da sociedade e eles estão participando cada vez mais em função de várias ações que têm sido feitas nesse sentido, Lava Jato, né, os resultados de segurança pública, é um conjunto de ações que faz com que possamos trabalhar cada vez melhor. O Luiz Mauro Macabu Pacheco, outro ouvinte assíduo nosso aqui, faz uma pergunta que a gente pode até discorrer um pouquinho sobre ela. Tem um pequeno delay entre a transmissão da rádio para a transmissão do Facebook, então ele está fazendo a pergunta só agora. Como que consegue entrar no Brasil esses 500 fuzis apreendidos no estado? Você falou sobre a apreensão de 500 fuzis nesse ano no estado do Rio de Janeiro. Fronteiras não é uma responsabilidade de polícia militar, seja de polícia federal. É ainda o grande problema de segurança do país, a indisponibilidade de agentes para cobrir uma área de fronteira tão grande, na sua opinião? O país não fabrica, né? Então tem que ser feita alguma coisa com o objetivo de que seja, pelo menos, minimizado esses problemas. Porque nós hoje estamos trabalhando na causa, né? Eu acho que o importante é você ir lá na origem e poder identificar o que está acontecendo. Sabemos das limitações, né? Não estou criticando, né? Nós estamos falando de Campos, que é uma extensão territorial imensa. Imagina uma fronteira, né? E que do outro lado tem pessoas com a cabeça voltada 24 horas, né? Para arrumar um mecanismo de fazer disso um comércio. Então a coisa não é tão fácil, mas as polícias têm evoluído nesse sentido para que possamos cada vez menos, né, trazer. Porque quando você tira 500 fuzis, você diminui o poder bélico, né, você enfraquece financeiramente, e aí é todo um trabalho, né, você tem que estar nas ruas para que o crime não consiga se capitalizar novamente. Tem a questão do tráfico de drogas, que na minha avaliação ainda tem muito, a sociedade tem muito que contribuir com o consumo, né? Evitando o consumo de substância entorpecente. Então é toda uma engrenagem para que possamos atingir o sucesso da operação. Quando vocês falam de fronteiras com outros países, fora a costa brasileira, né? Sim. Que gente, eu acho que é muito difícil que a Marinha, por exemplo, que a Guarda Costeira tenha consciência e condições de cobrir tudo. Um barco vem, não é percebido, não é detectado, entra, pronto, chegou na costa, descarregou a mercadoria. Eu falei no início de um batalhão, de uma região Angra dos Reis, né? O que era Angra dos Reis e o que é hoje. Logicamente que os governantes estão trabalhando para restaurar a tranquilidade, mas hoje o índice de violência lá é um índice que era incompatível com 10 anos atrás. Mas a quantidade de embarcações, né, que flutuam ali na região, isso torna cada vez
pior, né, a fiscalização da segurança pública. Agora a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, comandante. Já falamos sobre diversos assuntos, mas teve um ponto na resposta anterior que o senhor colocou, que é a questão da participação popular, da participação da sociedade civil na questão da segurança como principal ponto para o próximo ano na concepção do senhor. E para isso, as redes sociais, como o senhor mesmo colocou, são papéis fundamentais. Hoje o 8º BPM está presente em todas as redes, existem grupos de WhatsApp que a população interage com o 8º BPM. Quem quiser participar, como que faz, como que funciona essa comunicação por rede social, que cada vez mais é para onde a gente está caminhando, seja gente da imprensa, com conversa aqui, com interação pelas redes sociais, seja as forças de segurança, todo mundo está caminhando muito para isso, esse diálogo constante pela rede social. Hoje, como é o 8º BPM na mídia social e como as pessoas fazem para acompanhar e interagir? O 8º Batalhão hoje, né, está presente nas redes sociais. Nós temos a nossa seção lá de comunicação social, que é muito ativa, né, que produz, porque o objetivo é prestar contas daquilo que a Polícia Militar vem desenvolvendo e, ao mesmo tempo, mostrar que não tem nada passando desapercebido. Então, aqueles que puderem acessar as nossas redes sociais do 8º Batalhão de Polícia Militar, seja o Instagram, seja o Facebook, e convidar os amigos. Enquanto mais pessoas souberem, mais sensação de segurança nós vamos ter. E é um canal também de comunicação. Nós recebemos as viaturas novas e eu fiz questão de colocar em todas as viaturas o Disque Denúncia. Talvez o 8º Batalhão seja um dos poucos batalhões, se não o único, que no vidro traseiro tem o número do nosso Disque Denúncia, o 27231177, porque eu entendo que o sucesso da operação tem que ter a participação social, seja em denúncia, seja em sugestões, seja em qualquer movimento que porventura ela venha fazer, é sempre bem-vinda ao 8º Batalhão. Vamos. Bom, são 8h32. O comandante Luiz Henrique tem um compromisso. De qualquer forma, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, e as portas da Folha FM estão abertas para a Polícia Militar, para toda e qualquer necessidade de comunicação, de informação. O senhor sabe disso, não estou reafirmando, né? E parabéns pelo trabalho. É duro, é difícil, é um desafio, mas a gente vai chegar lá. Sim, queria realmente agradecer a oportunidade, né, da segurança pública se fazer presente nas rádios, podendo dirimir, esclarecer pontos de relevância para a nossa comunidade. Queria aproveitar aqui e desejar um 2020, né, para toda a sociedade, né, que pertence à nossa área de atuação do 8º Batalhão, que confiem cada vez mais na Polícia Militar, porque estamos trabalhando diuturnamente para devolver a paz e a tranquilidade, que já é um cenário totalmente diferente, mas poder entregar cada vez melhor uma segurança pública de qualidade a todo cidadão da região. Bom, Arnaldo, muito obrigado. Boas festas, né, final de ano, porque todos nós passamos por isso, e que tudo corra bem nas praias é o que a gente deseja, né? E, Arnaldo, vamos continuar com algumas informações. Deixa eu abrir aqui. Uma notícia que nós demos aqui logo no início, nós falamos da notícia da menina que faleceu, que foi atropelada no Parque Aldeia. Falamos também do líder do G8, mas não falamos ainda, e eu acho que é bom a gente comentar, sobre a rede municipal, eleições para a direção escolar em fevereiro. Importantíssimo, uma das matérias mais lidas ontem no Folha 1, a gente que foi o primeiro a divulgar essa questão da eleição para diretor de escola, uma promessa de campanha do prefeito Rafael Diniz, sendo cumprida praticamente no último ano de governo, né, já que a eleição vai acontecer no ano que vem, mas é uma promessa, uma cobrança que acontecia desde o governo Rosinha, que Rafael prometeu enquanto candidato, e agora vai ser efetivamente aí cumprida a questão da eleição para diretor de escola.
As inscrições acontecem em janeiro, as eleições acontecem em fevereiro, depois tem um período de transição e os mandatos têm um período determinado que, salvo engano, são de 2 anos. Eu teria que conferir, porque apesar de ter sido eu que pautei essa matéria para o jornal, acabei não lendo toda a publicação do Diário Oficial e passei sim para o repórter que estava, foi a Clícia Cruz, editora do Online, que estava ontem pela manhã. É o cumprimento de uma promessa, no meu ponto de vista, o cumprimento tardio de uma promessa, né, porque isso poderia ter acontecido antes, até mesmo porque indicação de direção de escola sempre foi um loteamento eleitoral, só não via isso quem não queria. Era muito claro o quanto que vereador de determinada área influenciava na direção de determinada escola. Isso não é uma exclusividade de Campos, isso é assim, praticamente em todas as cidades que eu conheço. Né? As cidades que eu conheço, eu posso falar pelas que eu conheço, onde eu conheço é assim que funciona, a não ser alguns casos raríssimos de diretores que estão há décadas na escola, e eu posso falar inclusive lá de casa, que a minha mãe é diretora, já passando por alguns governos em São João da Barra, mas são casos raríssimos, que o diretor tem tanta força junto à comunidade que, embora seja contra o prefeito tem que chamar ele de volta. Eu vi casos desses, por exemplo, em uma escola de uma comunidade em Atafona, que a diretora ela foi exonerada por questões políticas, e a nova direção não conseguiu continuar com o serviço porque o tráfico não permitia. Não tinha diálogo com o tráfico. Porque o diretor de escola ele não vê só o interior escolar, ele faz parte do entorno da escola também, tem que dialogar com a sociedade civil. E, infelizmente, a gente acabou de conversar sobre força de segurança, o tráfico também tem, né, alguma atuação nesses entornos de escolas. Aqui em Campos nós tivemos vários casos, inclusive, mas estou falando um fato lá de São João da Barra. Mas, enfim, voltando ao ponto principal, a eleição vai acontecer em fevereiro. Tem regras de peso de peso de votos, peso dos votos de professores vai ser bem maior do que o peso de responsáveis, e o processo será democrático, enfim. Tomara que seja um processo claro, transparente, sem o uso da força da máquina, seja da máquina no ponto de vista de governo, seja da máquina do ponto de vista dos próprios vereadores, inclusive de oposição, de fazendo campanha para determinados candidatos à direção de escola, e que, o mais importante, sejam propostas para mudar a educação para melhor, sempre, né? Porque educação, assim como segurança, como saúde, o transporte também, são áreas essenciais que precisam estar sempre melhorando. Não tem fim em si mesmo. Cada vez mais o objetivo é melhorar o serviço para a população. Então, tomara que as propostas que sejam apresentadas a partir de agora sejam com esse intuito. E que vença aí os diretores que realmente têm comprometimento com a comunidade, com a escola. Com os alunos, claro. Porque o que acontece também, como eu estava falando com você, muitas vezes você tem aí o caso de indicação política e, por isso, alguns diretores são muito relapsos, né? Eles deixam correr solto. Nós temos excelentes diretores indicados. E quando eu falo isso, eu falo porque eu sou profissional da educação, eu sou concursado como inspetor de alunos em São João da Barra, convivo em ambiente escolar como funcionário desde que eu tinha 15 anos, um projeto do então governador Sérgio Cabral, que colocou alunos como bolsistas dentro da escola, e eu fiz parte de um projeto desse. Eu trabalhei junto à direção de escola quando eu tinha 15 anos, estudava na escola de manhã, trabalhava no período da tarde e da noite. Então é um ambiente, além de ser filho de professor e frequentar esse ambiente escolar desde que eu nasci. Então é um ambiente que eu tenho uma certa afinidade, apesar de gostar muito mais da redação, né? Mas a gente vê que tem muita gente que, por ser cargo político, deixa correr solto. E agora, como vai ser eleito, né, vai ter que cumprir ali com seus compromissos. Acho que é um avanço para a educação. Pois é. E outra notícia também que chega, Rio Paraíba já chega ao nível do Cais da Lapa. Pois é, quem deixa seu carro estacionado ali tem que tomar um pouquinho de cuidado, para não encontrar... Para depois, quando voltar, não encontrar ele boiando lá no meio. Exatamente, né? O nível continua a subir, a gente falou sobre isso ontem aqui, a Defesa Civil continua monitorando essa questão. Ainda está longe da linha de transbordo, né, do Paraíba aqui em Campos. A linha de transbordo ele é 10,4 metros, e hoje está em 8. Ontem estava em 8,6, né? Então está um pouquinho distante ainda da linha de transbordo, mas merece atenção constante. Choveu bastante nos últimos meses
na nossa região, sobretudo também nos afluentes, e isso traz mais água para cá, já na proximidade da foz. Então tem que ficar todo mundo alerta, a Defesa Civil monitorando, para que a gente não tenha um fim de ano aí de enchentes, um fim de ano apenas de enchentes na nossa região, porque é uma época propícia a isso, sobretudo aqui na foz. Vamos lá. Existe um trabalho, Arnaldo, de vários serviços, de institutos que analisam a meteorologia e fazem as previsões, de que esse verão será um pouco menos quente e mais chuvoso. Mas normalmente novembro é muito parâmetro para isso. Quando chove bastante em novembro, o verão tende a ser mais chuvoso aqui na nossa região. Isso não é uma coisa científica, é uma percepção que a gente vai adquirindo, né, ao longo da vida. Só vão alguns comentários aqui, Marco. Júnior Virgílio, um abraço aí pro Juninho. Bom dia, é nítido e notória a melhora do patrulhamento aqui no Parque Rosário e bairros vizinhos. Parabéns a todo o 8º BPM. O comandante estava aqui com a gente concedendo uma entrevista agora há pouco. Também aqui nas redes sociais com a gente, Luiz Mauro Macabu Pacheco, faltando um ano de deixar o cargo, eleição para diretores de escolas e creches, falando sobre o cumprimento da promessa do prefeito há um ano do fim desse mandato. O prefeito que, por hora, é pré-candidato à reeleição, né, pode tentar o cargo mais uma vez, mas faltando um ano aí para o fim do primeiro mandato, faltando um pouquinho mais, né? Estamos terminando aí o 3º ano de governo, enfim, anuncia a eleição para diretores em escolas e creches. E ainda tem mais alguma notícia? Sim, pagamento em fevereiro, para o pagamento em fevereiro, descontos de 15% em cota única no IPTU de Campos. Exatamente. Olha, 15%, gente. É um valor. É um valor considerável, né? Essa cota única em 15% tem que ser paga até o final de fevereiro, até dia 28 de fevereiro. Não, minto. Até o dia 10 de fevereiro, com cota única, o IPTU de 2020. E você tem também a possibilidade de parcelar esse IPTU em 10 cotas mensais iguais e consecutivas. Então dá para dividir aí em até 10 vezes o pagamento do IPTU, mas quem tem um planejamento financeiro bem pertinho ali do seu... guarda seu 13º para pagar IPTU e IPVA, quem tem condições de fazer isso, né, não acaba torrando todo o dinheiro do 13º nas festas de fim de ano, né, consegue quitar ali a questão do IPTU e IPVA já com esses descontos. Ontem também saiu a tabela de IPVA com desconto no Estado e agora o IPTU com 15% para pagamento até 10 de fevereiro. Lembrando que esse recurso do IPTU seria, em tese, o recurso que seria guardado para o pagamento do 13º no fim de ano dos servidores, né? Isso o procurador falou aqui, que seria, em tese, essa questão. Mas a gente tem que aguardar aí para ver como vai ficar lá na frente a questão financeira do município, para ver se não vai precisar usar esse recurso antes de acontecer o que aconteceu agora. Falando do 13º, né, teve uma decisão do TJ, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mantendo o pagamento integral do 13º para o dia 20 de dezembro. A decisão acabou saindo um pouco tarde, né? Saiu ontem essa decisão do presidente do TJ, porque quando o juiz Heitor Campinho deu a decisão do pagamento do dia 20 de dezembro, o município recorreu e caiu na 25ª Câmara Civil, que não concedeu o recurso, e havia um recurso com o presidente do TJ. Só que ele não tinha analisado ainda, analisou agora e manteve. Só que nesse intervalo entre a decisão da 25ª Câmara Civil e a decisão do presidente do TJ, o juiz de plantão determinou o pagamento do 13º, o pagamento do 13º em parcelas, sendo que a primeira parcela de 50% teria que ser paga até o dia 23, com o risco de afastamento do prefeito. Com isso, o que aconteceu foi o pagamento, sim, desses 50%, e agora o município tem que pagar mais 2 parcelas no futuro, uma em janeiro e outra em fevereiro, 25% e 25%. Falei aqui ontem e volto a afirmar que, com as palavras do Zé Paz aqui, na entrevista do dia 16 de dezembro, eu tenho dúvida se o município vai pagar até o 5º dia útil
o salário de dezembro. Eu tenho dúvida quanto a isso. Vou tentar correr atrás disso hoje. Em rede social já circula de que não vai pagar. Circula inclusive um documento de que o município não teria recurso em caixa para pagar. Esse documento ele é creditado à Secretaria de Fazenda, mas eu não tive como confirmar isso ainda. Mas quem está em grupo de rede social já viu isso. É notório, é nítido para todo mundo, porque circulam de um grupo para outro, de um grupo para outro, de um grupo para outro. Eu estou em 50 grupos e já vi isso circulando em algum deles. Então, existe, no meu ponto de vista, a partir do que Zé Paz falou aqui, e com a decisão que obrigou o pagamento do 13º, vejo o pagamento de dezembro em risco para o cumprimento até o 5º dia útil. Tomara que essa minha impressão esteja totalmente equivocada e que o município consiga recurso aí para pagar a folha de pagamento. Mais algum? Sim. Na Caixa Econômica da Pelinca, uma fumaça levou uma retirada assim, imediata de funcionários e clientes. E ficou confuso ali. O carro dos bombeiros. Pois é, rapaz, foi um curto-circuito no ar-condicionado, né? Foi o que aconteceu ali no segundo andar, gerou uma fumaça, mas felizmente até mesmo quando o bombeiro chegou já estava tudo sob controle, não teve nenhum dano e a Caixa informa que a agência funciona hoje normalmente, mas sempre chama atenção, né? Carro de bombeiro, todo mundo sendo retirado do banco às pressas. Fica todo mundo apavorado. Cria um certo pânico, uma apreensão, e foi na agência ali da Barão de Miracema, a agência da Pelinca, e ontem foi mais o susto do que o fato em si, né? É o inusitado do susto que acabou chamando a atenção e que levou à construção da matéria ontem com relação a esse caso aí de um princípio de incêndio. Bom, Arnaldo, acho que fechamos, a não ser que você tenha alguma matéria especial. A questão do comércio, né, que depois de anos de queda... Deu uma subida. Deu uma variaçãozinha positiva aí, a CDL fala em 3%, mas tem uma outra entidade que fala em 10%, enfim, mas ainda é muito cedo para falar em percentual, mas no país e Campos não está fora desse contexto, tivemos uma elevação aí nas vendas de Natal, sinaliza que 2020 possa ser realmente um ano de retomada no setor da economia, até porque ninguém aguenta mais falar de crise, ninguém aguenta mais... É verdade. Seja quem vende, vocês que vendem, né? Eu não sei vender, eu sou péssimo para vender, mas vocês que vendem sabem o que é chegar num cliente e sempre a gente ouvia a história da crise. Está difícil, está crise. Aí o cliente vem, anuncia. Isso não. Ontem eu estava conversando com o Alfredo, né, radialista antigo aqui de Campos e tal. Alfredo falando, o cliente chega assim, está muito difícil. Aí ele anuncia, aí com uma semana de anúncio ele quer cancelar, não deu retorno. Peraí, não é assim, as coisas são devagar, né? Exatamente, então a gente não aguenta mais falar de crise. Ninguém aguenta. E não só falar conviver com ela, todo mundo tem amigos, tem parentes que estão sofrendo com os efeitos da crise, sobretudo desde 2014, questão de desemprego em alta, empresas fechando portas. Então a gente espera realmente que 2020 possa ser um ano de retomada da economia nacional, independente de quem tenha votado em candidato A ou B, isso tem que ficar de lado. Acho que a retomada da economia faz bem a todo mundo, é algo que se precisa caminhar para frente, não é algo que se continue estagnado, como a gente está há alguns anos. Existia uma parcela de culpa de certos setores políticos para que a crise chegasse a esse ponto, acho que ninguém tem dúvida disso. É um processo de impeachment que é duvidoso o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, um governo de transição também duvidoso, o governo do presidente Michel Temer, cheio de escutas naquele período ali. Aí vem um processo democrático que engraçado que é claro que houve dúvidas nesse processo de impeachment, né? Qualquer pessoa... Sim, é um processo duvidoso. Sabe-se que não havia diálogo dela com o Congresso, isso é uma coisa que detona qualquer governo. Vídeo que está acontecendo com o Rafael aqui agora. O Rafael, o que aconteceu com o presidente Fernando Collor de Mello, e a gente sabe disso. As coisas são assim. Mas tem que o governo do ai, meu Deus. Bolsonaro. Não. Temer. Do Temer. Porque era um governo híbrido, não é? Porque ele veio das mãos do PT, porque ele era o vice-presidente, eleito, escolhido, com o MDB que
hoje é MDB, mas que o PMDB era o maior partido de sustentação do PT no governo, o segundo governo do Lula e o governo do Dilma, os dois no início. E aí você não sabia o que era aquilo, era híbrido. Né? Foi muito... acho que a Dilma errou demais. Errou demais. Ninguém está aqui para absolver, nem quem somos nós para absolver ou para condenar ninguém, né? A história vai dizer isso no futuro. Mas o governo do Michel Temer tiveram avanços, inclusive no setor econômico, né? Aconteceram alguns avanços, mas foi um governo, como você está colocando como híbrido aí, né? Como híbrido, mas foi um governo muito... acho que historicamente... a gente esses dias estava conversando isso, né? O que vai ser de um livro de história daqui a uns 30, 40 anos para explicar esse momento que o Brasil viveu. Esse momento desse impeachment, esse momento desse governo... Das escutas, dos vazamentos. Justamente, né? Como que vai ser para explicar isso no livro de história? Qual vai ser a história que a história vai contar? Porque nem tudo passa para a história, né? Muita coisa fica pelo caminho. A história, ela dá uma arrumada no que ela vai passar para frente. Os historiadores, exato, às vezes contam algumas do jeito coisas, que eles querem. algumas coisas, até mesmo por questão de espaço, né? Não dá para você relatar tudo num livro, por exemplo. O que vai ficar desse período para a posteridade? É uma preocupação com o futuro, mas o que a gente precisa é realmente... precisamos superar a crise e esquecemos o passado. Ninguém aguenta mais. Comentário do Júnior Virgílio aqui na rede social. É exatamente isso. É superar e avançar. E a gente espera muito que em 2020 nossos bate-papos aqui sejam totalmente mais diferentes. Cultura, né? Mais cultura. Não, ano que vem é ano eleitoral. Claro que política vai dominar, claro, política, mas que a gente tenha outros assuntos também interessantes. Outros assuntos, né? Que a gente possa encaixar, né? Crise é um assunto que a gente não quer falar mais, né? Vamos tentar passar por isso aí. Diversificar a economia, acabar essa dependência de royalties. Já que você falou, ano eleitoral, que sejam debates sadios, de alto nível. Certamente. Ninguém suporta mais também essa política rasteira, que vive um falando mal do outro. E o político entender que as pessoas estão percebendo. Exatamente. Estão percebendo. E o eleitor demonstrar isso nas urnas, né? Mudem as estratégias, porque os eleitores estão percebendo. Ele sabe quando você está de conluio. Ele percebe. Entendeu? Pelo menos eu tenho ouvido isso muito mais do que eu ouvia 5, 10 anos atrás. Arnaldo, bom final de semana. Acho que estendemos até um pouquinho demais esse bate-papo. Faz mal não, é bom. Bom final de semana para você. Segunda-feira estamos juntos novamente. Segunda-feira, se Deus quiser, 7 da manhã. Vou convidar alguns colegas da redação para a gente fazer meio que uma retrospectiva aqui sobre os principais assuntos. Grande ideia. Até porque só quem está em escala de plantão praticamente está na cidade, né? Sim, mas por mais que esteja no farol, a maioria das pessoas acho interessante a gente falar da parte cultural, da parte esportiva. De esporte, a grande atuação da equipe de vôlei de Campos, foi uma experiência positivíssima. Exatamente. E muita coisa que a gente presenciou e acompanhou, esporte, porque geral, a Folha política, FM esteve desde 28 de março. Desde 28 de março, testemunhando aí a história de 2019, e na Folha da Manhã vem aí também caderno de retrospectiva em breve. Então, como a gente já está mobilizado nessa pauta, hoje a gente deve pegá-lo o dia inteiro, inclusive, para fechar o caderno de retrospectiva. Então, eu vou convidar os colegas que puderem, que estiverem de plantão e puderem, para estar participando com a gente aqui na segunda desse bate-papo. Maravilha. Um abraço para você, bom final de semana. E para o ouvinte da Folha FM, continue conosco, que vem muita música bonita por aí. O ano de 2019 foi o mais difícil da história recente do país. Precisamos resistir ao obscurantismo e ao desmonte dos direitos sociais.